Olha, deixa eu dar um abraço aqui no Luan Doidão, do Atlético. Grande Luan, esteve conosco aqui, vai estar lá na Irmãos Alvinegros, ali no Buritis, na loja do meu grande amigo Júnior, que está aqui com a gente, inclusive. Aliás, vou fazer uma promoção amanhã aqui da camisa do Galo, hein? De uma camisa oficial do Galo. Aliás, uma não, duas, né, Júnior? Duas camisas. Luan vai estar lá na Irmãos Alvinegros, sábado, de 11h15 às 13h45, hein? Luan Doidão, pontualmente, hein? 11h15 às 13h45. Isso é contratual, cara, você não está entendendo. Agora, hoje, tem essa promoção aqui, ó. Mostra aqui, Pisquila, por gentileza. Vamos fazer o sorteio, aliás, a semana inteira. A gente vai fazer o sorteio e o resultado sai na sexta-feira. Olha isso aqui, cara. Aconteceu nas Copas. Capa dura, bacana. Esse livro aqui a gente vai sortear. Agora, beleza? Você vai mandar um SMS para o número 72250, vai escrever MG, vai colocar lá MG, dá um espaço e uma frase sobre a Copa do Mundo no Brasil. Sexta-feira a gente revela o nome dos ganhadores aqui, são 3 livros desse livro aqui da Raiz Editora, né? Aliás, eu posso falar aqui quem nos mandou esse livro, né? Acho que pode, não deve, né, doutor? Doutor Moacir Martinez, que nos presenteou aqui. Doutor Moacir Martinez, para quem não se lembra, ele trabalhou aqui na Band, no Minas Esportes, ele fazia participações aqui no Minas Esportes, né? No Minas Urgente também, estou me lembrando aqui, que ele falava dos números da loteria e tal, e inclusive... Compositor, ginecologista, né? Que beleza, né? É uma profissão muito legal. Então, ele nos presenteou com esses livros aqui, né? Da Raiz Editora, então muito obrigado pelo presente, nós fomos agraciados, né? Como diria aquele antigo locutor. E 3 livros, olha, capa dura, irmão, livro bacana, com fotos incríveis, histórias incríveis das Copas, vale a pena participar, hein? Sorteio de 3 livros sai na sexta-feira, ok? Olha, amanhã tem decisão para o Cruzeiro na Copa Libertadores, eu sou muito burro para ler, cara, eu não sei o que está acontecendo. Obrigado, Felipe. Tá falando aqui porque eu sou bonito, tem que ir para Playboy. Playboy é feminina, meu filho, é G Magazine. O que o time celeste mais precisa, Cadu, você que está olhando compenetradamente para mim, é de fazer gols. E não pode tomar. E para isso conta com a volta do zagueiro artilheiro Bruno Rodrigues, que é bom demais. Roda aí. O time do Cruzeiro vai ficar mais alto, mais forte. O zagueiro Bruno Rodrigues está de volta, confirmado para enfrentar o São Lourenço. Vamos procurar dar o máximo, voltando aí, procurar ajudar da melhor forma possível, para que a gente possa fazer um bom jogo e ter um bom resultado em casa. Zagueiro artilheiro, Bruno Rodrigues tem 3 gols na Libertadores, todos de cabeça. Acho que é uma característica do nosso time, essa bola aérea, então a gente tem que, esse é um ponto forte, a gente tem que usar, lógico, mas não depender só dela, porque tem jogadores de qualidade. Fazer gols é tudo que o Cruzeiro precisa na quarta-feira. Como perdeu por 1-0 no jogo de ida, a Raposa será obrigada a partir para cima dos argentinos. Se vencer por 1-0, disputa por pênaltis. Vitória por 2 gols de diferença ou mais, a Raposa carimba o passaporte para a semifinal. Pressão para cima de quem precisa fazer o time jogar. Chegou a hora de Everton Ribeiro. Estou no futebol para isso, eu gosto dessa cobrança, então... tenho que fazer o meu melhor para poder ajudar a equipe e venho conseguindo fazer isso e tenho que fazer mais junto com meus companheiros mais uma vez. A boa notícia é que o Cruzeiro sabe fazer gols no Mineirão. Desde a reinauguração do estádio, foram 38 partidas. Em 20 delas, a Raposa fez um resultado que classificaria para a semifinal da Libertadores. Foram 4 vitórias por 2-0, 2 por 3-1. E 14 goleadas por mais de 3 gols. A gente gosta de jogar no Mineirão, o campo nos ajuda muito, né? Um campo rápido, que deixa a gente tocar rápido a bola, então isso pode fazer diferença também na quarta-feira. Muito bem, tá aí, Everton Ribeiro falando. Dimar, eu vou começar com você. Você acha que o Cruzeiro muda em alguma posição? Aliás, muda em alguma posição não, no quarteto de frente para o jogo de amanhã?
e se você acha que muda quem entra, quem sai e que sistema será adotado pelo Marcelo Oliveira. Edmara, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando os Anos da Bola. Olha só, o Marcelo vai mudar porque o próprio treinador disse que o Marcelo Moreno vai começar jogando, né? Então, naturalmente, já tem uma mudança. Eu, assim, não deu para a galera ver hoje no treinamento, enfim, o Marcelo não fala com a imprensa, e aí vai ser totalmente futurologia daquilo que a gente acha que pode acontecer. Eu vou dentro da minha linha que eu falei aqui, que eu acho que quem não está bem no time, na verdade, é o Everton Ribeiro, que ele precisa de alguém para auxiliá-lo na armação, e eu acho que esse jogador pode ser o Júlio Batista. Então, eu acredito muito que pode ser que ele tire um homem de meio campo, e aí pode ser o Goulart, e faça esse auxílio de armação para o Júlio Batista, para que o Marcelo entre na frente. E mais, né, Everton? Sem o Mike, que também está vetado, e se você vai segurar um pouco mais os laterais, você tem que trabalhar muito mais com esses homens de lado de campo. Aí é melhor você ter o Marcelo Moreno, é melhor você ter o Dagoberto, e é melhor você ir para frente, que o que o Cruzeiro precisa é a vitória, do que o São Lourenço está falando lá. Eles vêm com uma determinação muito grande, mantêm o mesmo esquema, não falam nem cobranças de penais. Então, é o Cruzeiro se impor no Mineirão. Acho que dentro disso tem que ser um time mais ofensivo. Para mim, essas seriam as substituições. Muito bem. Cadu, daqui a pouco o Diogo Ramalho vem trazendo as mais recentes informações do Cruzeiro, da manhã do Cruzeiro, mas a tendência, veja bem, é de que, a Edmara disse aqui, é de que o Júlio Batista entre no time, com o Dagoberto e o Marcelo Moreno também. Ou seja, será uma mudança radical, Júlio Batista no meio, com Marcelo Moreno mais à frente, Júlio Batista ajudando na armação desse time no meio campo. Então teríamos Júlio Batista, Marcelo Moreno, com Goulart e Everton Ribeiro. O Goulart não, meu Deus do céu. Dagoberto, o Goulart que está fora, Dagoberto não. Dagoberto, Júlio Batista, Marcelo Moreno e Everton Ribeiro. É uma mudança radical, hein, ídolo? Te deixa preocupado até certo ponto essa mudança, Cadu? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. É uma mudança radical, mais na característica dos jogadores. O posicionamento seria mais ou menos o mesmo. O Everton Ribeiro jogaria pela direita, o Júlio Batista faria o que vem fazendo o Ricardo Goulart, armando ali pelo centro, o Dagoberto pela esquerda e o Marcelo Moreno de centroavante. Eu não faria essa opção. Eu jogaria com o Ricardo Goulart mesmo no lugar do Júlio Batista e, para mim, deixaria o Júlio no banco nesse momento. Entraria com o Marcelo Moreno de centroavante, o Dagoberto na esquerda, Everton Ribeiro e continuaria com o Ricardo Goulart. Sabendo que o Ricardo Goulart não vem bem, concordo com isso, acho que tecnicamente ele vem deixando muito a desejar, só que o Júlio Batista, nessa função ali do meio, que bem ou mal, você precisa ajudar, nem que seja um pouquinho na marcação, e você precisa ser dinâmico, você tem que ter velocidade, você tem que ditar o ritmo. Eu acho que o Júlio Batista, pela lentidão que ele vem mostrando, até pela falta de ritmo que ele ainda mostra, mesmo sendo titular há muito tempo, o Júlio Batista está com dificuldade de dominar a bola, tá se mostrando um pouco, como se diz, fora de sintonia. Mas é curioso isso, sabe por quê? Quando ele estava fora do time, a gente pedia para que ele entrasse, para que tivesse sequência de jogos. E não adiantou. E ele teve e não adiantou. Então, ele piorou, né? Com a sequência. Então, reforçando novamente que eu concordo que o Ricardo Goulart está longe de viver seu melhor momento, por ser mais leve, por correr mais, cara mais jovem, mais dinâmico, eu não colocaria o Júlio Batista no meio, não. O Júlio Batista, para mim, nesse momento, é banco. Eu vou dizer uma coisa aqui, Brasil, eu gostaria que você falasse sobre isso. Eu sempre digo que quando o Ricardo Goulart joga mal, o time não decola. Eu acho que ele faz uma função no time que nenhum outro jogador faz. Que é essa função de transição mesmo, de pegar a bola lá atrás dos volantes e fazer essa transição para chegar no ataque e tal, ou entregar ela redonda para o Everton Ribeiro e tal. Mas eu tenho medo, sabe por quê? Porque não é o Ricardo Goulart que está mal, o Cruzeiro está mal e o Ricardo Goulart também está mal. Mas não pode recair sobre ele, na minha opinião, toda a responsabilidade pelo quarteto não estar jogando. Então essa mudança radical, tirando ele do time, me traz uma certa preocupação. Gostaria de ouvi-lo, Brasil. Grande abraço, Everton. Aproveita para falar da coluna de hoje do Jornal Metro, o maior do mundo, distribuído em todos os principais semáforos da região centro-sul da capital. Exatamente, está aqui e falando ainda um pouquinho sobre o clássico, essa discussão que não terminou agora.
é uma discussão que ainda vai, principalmente pelos lances que envolveram a arbitragem, então o clássico ainda vai render. E tem muita gente que fala, clássico bom é o que antes tem uma expectativa e que depois rende. Então, aliás, antes de você falar, deixa eu só aproveitar para dizer que o Alexandre Matos entrou em contato ontem, se desculpando pelas declarações infelizes, e acho que você tem que demonstrar humildade nesses momentos, reconhecendo também, que você errou, que você excedeu nas declarações, né? E então é só para destacar isso. Não, legal, acho que esse é o caminho. E a gente aqui, nós não falamos por ser mulheres, sim pela questão precoce da função que ela está fazendo. Agora, falando com relação a isso, eu entendo o que a Dimara colocou, ela já havia até externado essa posição ontem, mas eu fico com o Cadu, meu pensamento é por aí. Porque eu entendo que quando você coloca do Goulart, mesmo ele mal, não pode recair sobre ele, mas eu até entendo o seguinte, o Goulart, o que ele faz desse quarteto, é o jogador que mais volta para auxiliar a marcação, e não só na transição. E o Júlio Batista, talvez o Marcelo, aí dentro daquela mesma lógica do Levi, quando ele optou pela qualidade dos 3 zagueiros, ele está colocando, estou mantendo o Júlio Batista, que é o Júlio Batista, que impõe respeito ao Júlio Batista, nome, pelo nome, pela história dele com a seleção brasileira, por ser a referência que ele é, de colocar. Só para deixar claro, eu acho que ele vai fazer isso. Você tá falando que eu deveria, não acho que ele deveria tirar legal, o jogador. É porque você passou... É porque, assim, é um pensamento assim, eu penso que ele vai fazer isso, também dele, eu acho. Entendi. Né? Mas eu não faria isso, porque para mim, quem tá mal no time, efetivamente, é a armação, é o Everton Ribeiro. Tá, mas não é o cara que eu tiraria. Não. O que eu tiraria mesmo seria o Júlio Batista no momento. Marcelo Moreno tem que entrar. É um cara que está se movimentando mais, ele dá a dinâmica dos 3, ele mantém essa dinâmica, essa movimentação e principalmente é um cara muito bom no jogo aéreo. E vive um momento muito bom, o cara entra e faz gol. Então, para mim, essa é a mudança. Agora, eu não me preocupo com aquilo que você colocou. Uma mudança radical. Não, porque o Cruzeiro tem mudado a estrutura e a pegada tem sido mantida. O que preocupa... Mas fica com 2 jogadores mais pesados. Não, fica. Mas, assim, não há dúvida, principalmente o Júlio Batista, que está mal. Agora, o que preocupa mesmo é o Dagoberto, né? Isso é que o Júnior, que você não tem ele. Pra mim tem que jogar, elogio da Dagoberto, acho que nesse momento é ele, não o William. Cara, mas só que decidir, né? Não pela condição. Ele tem a velocidade como característica na carreira, mas ultimamente na prática não é exatamente assim. Porque o físico dele não ajuda tanto. Então, vai ficar mais pesado, sobretudo pela presença do Júlio Batista e do Marcelo Moreno. E com o Dagoberto ali, voltando de contusão. E aí, em cima disso, é até uma questão. O Dagoberto e o Júlio Batista, os 90 minutos, eles vão suportar? Aí sim, interrogação. Agora, perdeu o Mike, que é uma alternativa para um segundo tempo, dependendo da necessidade. Um azar, vai fazer falta. Deixa eu colocar aqui o telespectador através do Twitter, para participar com a gente aqui. O Gerson Ávila está dizendo, não seria melhor no lugar do Júlio Batista, o Martinúcio ou até mesmo o Alisson? Começa com você, Cadu. Olha, eu não faria nenhuma dessas opções, mas eu concordo com ele que seria menos ruim, digamos assim, do que o Júlio Batista, sinceramente. Porque eu acho que o principal problema aí não é nome, não é status, é o tipo de função que o Ricardo Goulart executa, que você destacou muito bem, e falta de velocidade. Eu acho que isso aí pode matar o time do Cruzeiro. Ter o Júlio Batista, as oportunidades em que o Júlio Batista entrou no meio, e isso era comum antes de ele se firmar, entre aspas, como centroavante, ele foi muito mal. Ele matava o time no segundo tempo quando ele entrava no meio ali. Claro que pode dar certo, mas para mim não é o momento de arriscar. Então, eu não faria essas opções, seria o Ricardo Goulart mesmo, mas acho essas alternativas citadas melhores do que o Júlio Batista. E aí, Brasil? Eu acho que são boas opções até para o decorrer do jogo. Agora o Alisson... O Martinúcio ou o Alisson? O Alisson, no momento, pede o Alisson. Dois, então, né? ele... Não, mas se você for escolher entre um e outro... O Martinúcio jogou bem. Jogou bem, mas o Alisson está entrando, aliás, com mais ritmo. Aliás, um tocando pro outro, né? Um tocando pro outro. Mas o Alisson ele tem entrado mais e tem mostrado não só o vigor que ele tem, não está vindo de uma contusão como o Martinúcio, mas é um cara que tem muita qualidade. Entre um e o outro, a Dimara está aqui torcendo a cara, não sei o que é. Eu não acho, não. Mas o Alisson, para mim, o momento é dele. A gente tá entreguei a Dimara agora. É disso que eu tô mas isso aí a gente está opinando em cima do recado do torcedor. Porque, na realidade, nenhum aqui escalaria nem o Alisson, nem o Martinúcio, nem o Júlio Batista. Exatamente. Todo mundo iria com o Ricardo Goulart, Dagoberto, Everton Ribeiro e o Marcelo Moreno. Deixa a velocidade alternativa do segundo tempo. A Dimara vai falar também, mas eu quero aproveitar para chamar, deixa eu só deixar ela se recuperar aqui, falar sobre o zagueiro Bruno Rodrigo e o meia Everton Ribeiro, que falaram de como fazer para não entrar na catimba argentina. Veja aí.
A Libertadores já mostrou isso pra gente nos jogos anteriores, que independente do time sempre tem a catimba, sempre tem a cera, então a gente tem que ter consciência, não entrar nessa ficar nervoso com isso, porque isso acontece e a gente tem que fazer a bola girar rápido, tocar a bola com velocidade para que a gente possa se envolver dentro de campo. A gente já pegou vários jogos de dificuldade e eles também colocaram catimba, então a gente tem que estar concentrado só na partida. A gente sabe que vai ter e não podemos abalar com isso. O Everton Ribeiro, você toma tip e chama o jogo pra cima, hein? E resolve, por favor. Eu acho até que surgiu uma dúvida aqui, acho que foi da Dimara. O Martinus não foi inscrito na Libertadores, não. Estamos até apurando ali. Era disso que eu estava falando, eles estavam Dimara, isso é uma coisa que eu vejo muita gente criticar, né? Dizer, não, já vem com esse papo de catimba de Libertadores de novo. Mas, claro, a Libertadores tem todo ano. Alguém tem dúvida que ela exista e de que os portenhos são especialistas nisso? Até Poxa. O Tite, antes de passar para a Dimar... Vale o pessoal conferir, né, Cadu? Fala você, porque se eu fizer propaganda do Bola da Vez, mais uma vez... da ESPN aqui, que daqui a pouco vocês têm que trabalhar lá. Vocês só fazem propaganda da ESPN. Eu não vejo vocês falarem do programa na Itatiaia. Ô, Manuel, deixa os caras falar do programa aí, mano. Não precisa de audiência, Manuel. Então, aí tem um programa hoje à noite que o Tite vai ser convidado Eu deveria colocar um banner do Donos da Bola lá no bar da Itatiaia. Viu, Carlos Rubens Boné, pai? Ah, é legal. O banner do Donos da Bola lá no bar da Itatiaia. Você tá querendo isso só para ter uma conta para você comer aquela costela, Não, costela não, uma picanha com mandioca. Muito boa. Muito boa. Dimara, por gentileza. Vamos retomar a discussão. Vamos retomar a discussão. Isso que o Cadu estava falando e que a gente picanha ou costela? muito. Não, o Tite. O Tite vai estar nesse programa hoje à noite e o Tite fala muito dessa questão da Libertadores. E na chamada do programa, ele diz o seguinte, olha, Libertadores é muito diferente, ela não é técnica como é o Campeonato Brasileiro. Libertadores é o dia, é aquele momento, é a superação que você tem naquilo. Então, gente, não é lição, ela é assim o tempo inteiro. Se o cara ganhou em 2008, 9, 10, 11, 12, essas agora são a gente fala isso aqui um ano inteiro, agora o Tite falou, virou referência, né, Mas é porque é o treinador que ganhou, né? Ele está comprovando aquilo que eu estou dizendo. O Martinus está inscrito, tá? Então, o Martinus pode ser alternativo. Mas é especificamente por isso que tem esse receio com relação ao Cruzeiro diante de uma equipe argentina como é o São Lourenço, que diz lá, vou da mesma forma, não mudo o esquema, vou para dentro de campo do mesmo jeito como fizemos contra o Grêmio, ou seja, quem vai ter que se impor é o Cruzeiro. Aí é preocupação. O Tite falou outra coisa interessante, de que tecnicamente o Campeonato Brasileiro é até mais forte que a Libertadores, mas o formato então é diferente. Você viu também. Eu vi a entrevista. Eu assisto de vez em quando esse canal que vocês estão falando aí, de vez em quando. Mas tem uns caras lá, sabe, Laninha? Tem uns caras lá que se acham os reinventores do futebol, sabe, Laninha? Os reinventores. Nós estamos reinventando o futebol. Uma meia dúzia de dois. Quem? Você tá mais linda. Você pintou o cabelo? Mais loura. Mais loura? Uma linda, como sempre. Tira essa chave da frente, mano. Olha aqui, pessoal. Essa Brasil tá bombando e bombando cada vez mais. Agora, além do carro novinho, presta atenção. Você também pode realizar o sonho da casa própria, meu amigo. É isso mesmo. Saia do aluguel. Preste atenção. Saia do aluguel com parcelas a partir, sabe de quanto? R$ 495. Não é financiamento, não. Você está entendendo como é que é? Não tem juros. Ligue agora, 3003-0122. O telefone mudou agora. 3003-0122. Sabia que você ainda pode usar o seu fundo de garantia? Consulte o regulamento. E para o carro também, né? Ficou ainda melhor. Então, com parcelas a partir de, presta atenção, R$ 280, você já consegue trocar de carro. 280 por mês, 495 para casa, 280 para carro por mês. Você pode trocar de carro e ficar de casa nova. É isso mesmo, menos de R$10 ao dia. Tá certo ou não tá, Luaninha? Isso aí, Everton, que era bom, ficou ainda melhor. Muito mais, não perca tempo, 3003-0122, você pode usar o seu carro como lance, consulte o regulamento. Então, peraí, vamos recapitular. Agora na Brasil, você pode adquirir sua casa, seu lote, viu, Cadu? Tá pensando em casar, seu sítio, né? O pessoal compra sítio aí, aquela pescariazinha no final de semana, seu apartamento pagando a partir de R$ 495 por mês. É só ligar no 3003-0122 e só
com R$280 mensais, você já consegue colocar a caranga na garagem. Ligue agora 30030122, consulte o plano para motocicletas, caminhões e até ônibus, meu amigo. Tem também equipamento agrícola. O Cadu, que é grande plantador de café, também vai mexer com isso. Consórcio Embracon. Brasil é o parceiro na realização dos seus sonhos. Já ligou? 30030122, 30030122. Maninha, minha irmã chamou a atenção, disse que quando você sai eu fico te olhando. Então, para fazer raiva na minha irmã, dá um beijo aqui, por favor. Chupa. E não é só minha irmã, não. Todo mundo que fica, Maninha, você Pô, mas sua irmã reclama, não é sua mulher, não? Não, minha irmã falou comigo, falei, eu acho que você não deve, pega mal, você quer que eu faça o quê, vó? Olha pro Júnior Brasil? Claro, né? Ajuda aí, né? Olha aqui. É a Valdete, não? Não, essa mora longe. Mora lá nos Estados Unidos. Ah, não, tá morando aqui. Lá. Olha, a vitória no Clássico, presta atenção, claro. Gente fina. A vitória no Clássico trouxe a alegria de volta à cidade do Galo. Ontem eu encontrei com o André, num supermercado aí da cidade, mas tava sorrindo de uma orelha a outra. É mesmo? Ele olhou pra mim, tipo assim, pô, esse cara fica me enchendo o saco lá no programa, não vou nem cumprimentar. Mas joga também, André, toma o ativo e vai pra campo. Roda aí. O brilho está de volta à cidade do Galo, o que uma vitória no Clássico não faz, principalmente depois de ficar 6 jogos sem vencer. Começa agora o brasileiro pra gente, mais ou menos assim, né? Acho que ganhar um Clássico motiva, acho que trabalhar com vitória é a melhor coisa que tem. André, jogador que ainda não se firmou no Galo, e não é que a confiança do atacante voltou. Gol no Clássico, elogios do comandante. Eu acho que é um jogador muito interessante. Não, só tinha visto jogar, mas agora mais de perto ele tem as qualidades ótimas assim de um ótimo finalizador. Assim que ele chegou, eu sabia que ia começar tudo do zero, porque era um treinador que não me conhecia, acho que não conhecia a maioria do grupo também, né? Então eu procurei me dedicar ao máximo ali. Quem também comemora é Marion. Entrou no Clássico e mudou a cara do Atlético e ainda sentiu o gostinho de balançar as redes contra o rival. O garoto é tímido apenas nas palavras. Todo mundo aí, o grupo aí, dando confiança aí, o trabalho está sendo bem feito aí, todo mundo deu moral, confiança. A volta da confiança, o mais importante da vitória. Aos poucos, o Atlético vai ficando do jeito que Lever Cup quer. E para a equipe ficar com a cara do treinador mesmo, a parada para a Copa do Mundo pode ser fundamental. A gente vai ajustar bem o time, nós vamos viajar e vai ficar uma situação bem favorável para trabalhar com o elenco, conhecer melhor os atletas. Eles precisam me conhecer também. Enquanto jogadores e técnico ainda vão se conhecendo, a torcida do Galo só espera que a recuperação da equipe não tenha parado no Clássico. Cadu, você continua essa história linda. Dando nome. Daqui a pouco. Você quer contar no ar? Nossa senhora, você quer meu contar sonho. no ar? Ô, Cadu, o atacante André, como eu disse aqui, eu vi no supermercado, não estava feliz, né, sorridente. Comprando falou só que coisa alegria, light, saladinha. as picanhas e tal. Ele falou que o Paulo Autori não deu tanta oportunidade, né? E ele chamou a atenção para a oportunidade, daqui a pouco, inclusive, a gente tem esse trecho dele falando isso. Mas chamando a atenção que agora, com o Levi, veja bem a frase dele, com o Levi, tudo mudou. Olha, Deus ajude. é meio relativo Deus o próprio ajude, André então. falar isso, porque o mesmo Levir, nos seus primeiros jogos ali, em algumas oportunidades, sem centroavante nenhum, ele preferiu improvisar e colocar o Guilherme. Então, não sei se ele está... Na verdade, eu nem sei se é exatamente uma improvisação, porque eu considero que o Guilherme pode jogar, sim, de centroavante. Mas, de qualquer maneira, desprestigiou o André da mesma forma que o Paulo Autori fazia. E não estou dizendo que está errado, não. Acho que, naquele momento, o Levir até acertava na opção. Mas estou dizendo que, dentro do ponto de vista do André, é melhor ter um pouquinho de calma antes de achar que ele vai ter muitas chances, porque o próprio Levir já acenou em outros momentos que não seria assim. Eu vou fazer uma pergunta para vocês três. Eu gostaria muito que vocês me respondessem. Por favor, não fiquem em cima do muro. Vocês não acham que é uma coincidência muito grande o Levi chegar no Atlético? Tem referência com essa, uma ligação direta com essa questão do André aí, porque ele acabou jogando no domingo e pode ser até que jogue no final de semana. Vocês não acham que depois que o Levi chegou, deu tapa na mesa
e externou a situação do Atlético. É muita coincidência que todos os principais jogadores tenham se machucado? Eu acho que é coincidência todo mundo falando mal do treinador que foi embora, né? Isso acontece toda hora. Mas quando o cara estava aí, todo mundo falava bem. É isso que eu tô falando. Aí todo mundo começa a falar mal. E quer saber de uma coisa? O André tá tendo chance porque os principais jogadores do Atlético não estão jogando. Eu, sinceramente, por tudo que ele apresentou, se o Paulo Tuori ou qualquer outro, não tinha dado mais chance nenhuma. Ele não tinha vontade nenhuma. Todas as vezes que ele entrou em campo, ele não representou nada. Gente, o André fez um gol de pênalti, né? Vamos combinar. Ele não fez uma grandíssima partida. Mas foi a melhor partida do André. Não, inclusive, mas isso aí, o sogro do André acompanha o programa direto. Quem é o sogro dele? Marcinho Placas, ele que cuida das placas lá no Independência. Grande Marcinho. E a gente às vezes fala muito até sobre o André. Eu acho que falta esse apetite ao André com relação à bola. Ele já mostrou um avanço nesse jogo, teve a personalidade de cobrar o pênalti, mas o André, eu entendo, ele não desaprendeu de jogar, mas ele não focou nesse período. É coincidência, Brasil, é coincidência que todos os principais jogadores do Atlético tenham se contundido com a chegada do Levi? Eu acho que é coincidência. Não dá pra você imaginar que o cara vai sabotar o time ou vai falar, pô, vou mancar. Não dá. Aí você tem o departamento médico, tem o exame. Tardelli mesmo teve o exame de imagem. Então, que não apontou, que apontou uma lesão leve. Poxa, uma lesão o que é uma lesão leve? O que é uma lesão leve? Eu acredito que ele não joga fim de semana. A lesão leve é que não é apresentada no exame de imagem. Não, mas não necessariamente. Não. Você tem ali, ela é comprovada, ela pode aumentar. Ela pode até, dependendo do esforço, o cara jogar. Pode aumentar. Mas não é estranho. Não acontece, cara. Eu acho que não, tô dizendo todos, Brasil. O emocional Brasil, pesa todos. O emocional, a transição, mas vamos fazer as contas aqui. Mais no corpo do o Marcos Rocha já estava machucado. Não, tô falando de Ronaldinho. O Ronaldinho já tinha. Já era. Hever. Pô, mas o jogo, quantos dias que ele vai ficar parado? O Hever já vinha mais ou menos. Até a seleção, eu não acho que ele faria. Desde o ano passado. E até fazendo justiça à parte, respondendo sua pergunta, eu acho que não. Eu acho que é coincidência mesmo, não acho que é sabotagem, nada disso. Não vejo problema no clima lá do Atlético. Lembrando aqui, agora, aos que têm dificuldade de interpretação... Você está indagando, você não está afirmando. Eu estou perguntando, eu não estou afirmando, ok? Não, é isso. Mostrando é bom você esclarecer, mas não há dúvida que é isso que você fala. Né? Mas, ô ídolo, com relação aos jogadores... Felipe, você também fica na sua em cima. Falação no meu ouvido aqui, fica enchendo o saco aqui, pô. Os jogadores criticarem o Paulo Tuori, eu não sei se é muito isso que está acontecendo, não, porque a gente até mostrou uma entrevista do Jô aqui, elogiando muito o Paulo Tuori, já vi alguns outros jogadores falando isso também, acho que ficou mais na conta do André mesmo. Quem mais falou? É porque tem algumas pessoas que, de repente, não se manifestam abertamente. Mas nós estamos falando de microfone. Ô, André, fala aí. O André, aliás, disse que ficou desapontado com o ex-técnico Paulo Tuori, e ele fala agora aqui nos donos da bola. Fala aí, André. Você fica um pouco chateado, acho que você vê ali oportunidades de você entrar, jogos que você sabe que você pode ajudar e meio que não contar com você, então você fica um pouco chateado. E é claro que é difícil para o jogador não jogar, né? Isso, né? Posso dizer o que eu penso? Deve. André não tem bola para jogar no atual time do Galo. No atual que eu digo, no atual momento que o Atlético vive, de ser um clube lembrado e de ser um clube que briga na cabeça em todos os torneios que disputa. O André não tem bola para ser titular no Atlético do momento que o Atlético titular hoje. Gostaria de sua opinião. Eu concordo plenamente. Para mim, ele não seria nem reserva para mim na primeira opção. Eu acho que o André, e isso não é diminuir o jogador, dizer que ele acabou para o futebol, mas eu acho que o cara chega num estágio em que ele tem que ir para um time mediano, um time menor, para se recuperar e talvez no futuro, se mostrar futebol, voltar à prateleira de cima do futebol brasileiro, na qual o Galo está. Então, para mim, eu acho que o André não é jogador nem para compor o elenco do Atlético nesse momento. Pode vir a ser, tem que ir para um Curitiba, para um Atlético Paranaense, um time mediano. Não estou nem falando que a carreira tem que acabar e para time pequeno, não é isso. Mas ele não está mais nesse patamar. Ele vem jogando mal há muitos anos. Se ele voltar a ser aquele jogador que pintou em cima no início da carreira, ótimo. Os times grandes vão querer ele de novo. Ô, Dimara, quem acompanha o dia a dia do Atlético diz que o André treina mal, o André, quando entrou, não esteve bem, e que não é um jogador como a torcida do Atlético exige.
de fibra, de garra, de determinação. O cara que se não está bem tecnicamente, o cara dá... Marcelo Moreno, não está bem tecnicamente, está pesado, mas corre feito um maluco, dá carrinho, dá cotovelada, dá empurra e sobe em cima do zagueiro e tal. A torcida quer isso, a torcida do Atlético exige que o cara... Se o Pierre é uma sumidade de futebol? Não é. Não é. Por que a torcida gosta dele? É de uma raça incontestável. O Otamendi é uma história à parte. O Otamendi é um baita de um zagueiro, que é também de uma raça incontestável. O Donizete é uma sumidade? Não. Por que a torcida gosta dele? Porque é de uma raça muito grande. Não é isso? O Jô, a mesma coisa. O Jô, no mínimo, é um cara que, se não se movimenta tanto, é um cara que mostra essa vontade. Agora, não estou nem comparando o Jô com os demais são demais, né? Os demais jogadores são demais, até passa do limite. Agora, o André, a gente não vê isso, cara. Isso é óbvio, não vê. Ele entra em campo, é como se, numa decisão, num jogo valendo 3 pontos ou no treino, não demonstra. Quem está lá no dia a dia que traz essa informação pra gente. Fala, Edmar. E o André, quando a gente diz assim, não tem mais possibilidade no Atlético, porque o Atlético já passou dessa fase, ficou muito no passado, depois que ele foi campeão da Libertadores, ficar tentando recuperar todo mundo. Isso não existe mais, não existe esse tempo pro Atlético. O nível de exigência em cima do Atlético hoje é de títulos, é de busca de situações. É isso aí. Então não dá para ficar esperando aqui recuperar o André. Sabe? Não é isso. Quando o jogador é novo, você tem circunstância, ainda empresta, faz alguma coisa. E eu teria, na proposta que foi feita ao Atlético, de trocar ele pelo Sheik e por empréstimo, eu teria feito. E o Atlético hoje não estaria vivendo o problema que está vivendo em termos do centroavante. Acabou isso. A realidade do Atlético é outra hoje. A realidade não é de recuperar o momento que o Atlético vive hoje, depois da conquista da Libertadores, dessa retomada, o Kleber, zagueiro do Corinthians, citou o Atlético, o Cruzeiro lá, como ele disse, olha, o Atlético não está tão bem, mas uma arrancada desse time aí, a história pode mudar. Agora, então o Atlético é visto hoje pela crônica do país e por outros torcedores de outras partes e tal, como um time muito forte. Muito forte. O Atlético pós-Copa do Mundo, ele vai ter o Luan de volta, o Marcos Rocha de volta, o Reb de volta, jogadores de volta, mesmo considerando que o Jô possa sair e que o Ronaldinho também possa sair. Liberando dinheiro. Aí tem o Guilherme e tem contratações que vão pintar. Aliás, tem uma delas aí para falar daqui a pouco, eu vou chamar, depois do Brasil aqui. Que ontem nossa equipe, através do Léo Gomes, falou com o empresário do Ángel Romero e ele disse que está em negociação. Fala, Brasil. Olha, com relação ao André, o cavalo arreado está passando pela segunda vez para ele, entre tantas. Por quê? No Atlético. Quando o Alexandro saiu, esse era o momento dele. Era ele bater no peito e falar, eu vou ser o cara. Substituir o Jô é muito difícil. Eu sou fã do Jô, às vezes muita gente cobra do Jô, mas taticamente ele é importante. Ele tem uma função, ele sai, ele faz o pivô, ele ele mais marca, jogador que esse tanto de centroavante que tem aí no Brasil, que é ruim demais. Tanto que é só ele e o Fred. Agora, o André tá de novo o cavalo arreado passando para ele nesse momento do Levi chegar. Só que o André, quando vira e fala, não tive as oportunidades. Não, teve, não correspondeu, não teve entrega. Para mim, acredito que o André pode resgatar o futebol dele, sim, mas tem que ter mais entrega. Se o André não se envolver, não focar e não falar, eu quero, eu vou e vou sangrar dentro de campo, aí não vai ter jeito. Diga, Cadu. Olha, eu concordo com vocês que o André precisa mostrar mais raça, mais entrega, só que eu já falei isso aqui outra vez e não dá para deixar passar batido. Eu acho que o problema é pior do que isso. O André há muito tempo está mostrando deficiência técnica. Não é só no Atlético. Eu acompanhava muito o André no Santos, era um negócio de dar dó, assim. Era igual o Leandro Damião está agora. Então não é só o André também. Ele não jogou no Vasco, o Felipe está me lembrando aqui. Ele não conseguiu jogar no Vasco, a draga desgraçada. Quando eu digo isso, não é só raça, por quê? Porque às vezes a bola sobrava para ele limpinha para fazer o gol e ele perdia. Técnica, coisa de centroavante. Ali, não dominar a bola. E aí, fazendo um elogio na parte da raça, um jogador que eu observei muito no segundo tempo contra o Cruzeiro, o Carlos entrou num gás, rapaz. Na saída de bola, ele já pulou em cima. Você falou tudo agora. Ele entrou num... Você falou tudo agora. Eu gostaria de entender e gostaria que você tentasse me explicar se você tiver a resposta. Por que insistir com o André e não colocar o Carlos? Posições diferentes. Não, mas o Carlos é centroavante. Ele é centroavante. Mas ele não é aquele cara que fica fixo. Ele se movimenta muito mais. Não, o André é o cara que vai substituir o jogo. O Carlos se movimenta mais. Mas aí que está o papel do treinador no time. Você muda o estilo do time jogar em campo.
em detrimento a um jogador que você vai colocar que tem característica como a do jogo. Mas dá chance pro cara da posição dele. Não é tão alto também não, Brasil. Não, André, não é tão alto. É do meu tamanho, não é tão alto. Fala aí, Cadu. Não, antes do jogo contra o Cruzeiro, eu já disse que o meu centroavante titular naquela oportunidade seria o Carlos. No jogo ele até entrou como meia no lugar do Tardelli, construindo o jogo, mas pode ser centroavante como ele jogou na base. E eu até gosto de centroavante mais leve, que é aquele jogador que você fica na dúvida se é centroavante. Normalmente eu gosto, porque mostra que ele é mais leve, que ele pode jogar também de meia, que ele pode jogar aberto pelos lados. Então, esse menino aqui, ele entrou com uma vontade, e não é só porque não é famoso ainda, que é da base, que mostra vontade, não. Tem um monte de menino da base que entra. Muricy não deu um expor danado no Bosquilha outro dia, porque não voltou pra marcar. O Carlos mostrou uma raça incrível. Atenção, torcida do Atlético, não deixem, e a cobrança tem que partir da torcida, que o Atlético fique do jeito que está. O Atlético precisa de reforços, a cobrança tem que continuar, porque não pode olhar para dentro do grupo e falar, não, aqui eu tenho o que eu preciso, não preciso de mais nada. Não pode. Da conquista da Libertadores até aqui, a gente viu que o time não é tudo isso. O time tem deficiência, o time é bom, os 11 titulares em campo são bons. O grupo, o Atlético não tem banco qualificado hoje para você dizer, bom, perdi o Jô, eu tenho um banco tão bom quanto. Perdi o Ronaldinho, eu tenho um armador tão bom quanto. Perdi o Tardelli, eu tenho um meio atacante tão bom quanto. Não tem. E a torcida tem que cobrar mesmo. Olha aqui, por falar em atacante, o empresário do jogador do Cerro, que é o Ángel Romero, admitiu que o Atlético fez uma proposta pelo jogador. Vamos acompanhar o que disse Daniel Campos por telefone. Y hay una persona que está hablando conmigo, que obviamente habla con el Mineiro y estamos conversando. Todavía no hay nada oficial, pero extraoficialmente es posible en la medida de que digamos, tengan la rapidez para moverse y hacer la oferta y con los parámetros que uno ya le pasó, ¿no? Más o menos. Pô, tá aí então, o empresário do Ángel Romero falando, né? Parece que o negócio vai virar. Daqui a pouco vocês falam disso e eu vou perguntar a vocês agora, para vocês responderem depois, se é uma boa contratação, caso ela aconteça, do Ángel Romero. Deixa eu falar aqui da internet mais rápida do planeta. Modem grátis por 4003, aliás, por 40 não, pelo 4003 1970. Eu vou trocar a mão aqui hoje, vamos usar a cabeça, né, Everton? Então é o seguinte, o Pisquira vai mostrar esse mini modem aqui. Você está passando aí aqueles momentos realmente de raiva absoluta, porque sua internet tá lenta demais. Então você vai fazer o seguinte, meu amigo. A Claro possui a melhor internet móvel do país, isso é comprovado pela Anatel, não sou eu que estou dizendo aqui não. Muito mais economia para você. Para ter sua internet, claro, você não precisa de linha de telefone fixo, isso aí é um problema. Ah, preciso de linha de telefone fixo. Ah, porque o meu plano exige que eu tenha uma linha. Não, isso aqui não precisa. Você vai simplesmente ligar para esse telefone e vai pedir o seu mini modem. E aí, o seu mini modem vai chegar, você usa na internet da sua casa, você viaja e leva junto com você. E olha só, sem surpresa em sua conta. A mensalidade do plano é fixa. São várias opções de planos. Com o seu consumo, elas variam de valor. Claro, você vai ver o que melhor se adapta à sua condição. É só conferir no 4003 1970. Eu tenho a minha, todos nós aqui usamos, claro. É 3G Max Claro, a melhor e mais rápida do país. Aliás, eu vou te contar, hein? Internet lenta, tanto que irrita a gente, porque a gente ficou escravo, né, cara? Infelizmente, escravo mesmo do sinal de internet. E a Claro, segundo a Anatel, tem a mais rápida do país. Então você não vai pensar, né, em outro nome, em outra internet, senão a nossa da Claro. Tem até uma... Eu vou aqui pro meu 3G Max da Claro aqui, mais rápido do que o Vettel, que aliás não tá tão rápido assim, mais rápido do que o Hamilton. E o Felipe Galo está dizendo aqui, o Galo nesse momento pode lutar pelo título com esse time que está aí? Daqui a pouco os nossos comentaristas respondem a você, viu, Felipe Galo? Daqui a pouco. Se você deseja ainda compartilhar a sua internet, você pode compartilhar o seu plano com mais 2 pessoas. Olha só que legal, hein? E com o mesmo pagamento, com o mesmo valor. Com o 3G Max, claro, você tem muito mais velocidade e automaticamente sem pagar nada mais por isso. É totalmente gratuito esses 2 aí que você vai colocar no seu plano. Claro, internet, só ligar agora. 4003 1970. 4003 1970. Lembrando que cada cliente pode ter uma conta de e-mail, presta atenção, hein? Grátis,
com até 10 gigas, hein? Olha isso. É mais uma da 3G Max, claro, 3G Max, a internet mais rápida e a melhor do país. Eu vou para o intervalo rápido, tanto quanto a internet da Claro, e volto em 2 minutos com a resposta de vocês aqui, o Felipe Galo. Esse time briga para ser campeão brasileiro já aqui. E o Ángel Romero também, hein? Olha atenção, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco na volta do intervalo. Até já.